O professor só falta a segunda parte pra gravar agora. É, Eu gravei a primeira parte fazendo a receita e só falta a segunda parte pra terminar de gravar. ótimo. Deixa eu abrir aqui pra gente Eu tava pensando em comprar até uma caneta aquelas canetinhas para desenhar, mas eu não sei se compensa, se vale a pena. Caio, você que é das programações, compensa? Vale a pena? Não ouvi o que o senhor falou. Repete para mim. Vai comprar aquelas canetinhas para desenhar no computador? Aí acho que vai depender do seu monitor, né, professor? Porque tem uns que não é muito bom, não. Compensa comprar caneta pro notebook ou monitor que tem touch. É. Ai, toda vez que eu pesquiso esse negócio, fala que tem que colocar, tem que ter. Eu falei para vocês na última aula. E eu falei para vocês, e eu mostrei para vocês essa setinha aqui. Última aula, mas tem um tempinho já. Eu falei dessa setinha aqui, e o que que significa essa setinha? Que essa reação ela pode acontecer para os dois lados. A reação pode ser A mais B formando C mais D, ou contrário também, a reação C mais D formando A mais B. Né? Isso é um equilíbrio. Ao mesmo tempo que produto está sendo formado, reagente está sendo consumido. É um processo em equilíbrio, né? Um processo legalzinho. E aí eu dei vários exemplos para vocês. Um dos exemplos que eu dei para vocês foi esse aqui, ó, da formação da água. Se eu pegar gás e hidrogênio, mais gás e oxigênio, eu acho que se eu comprar uma caneta ou mesa digitalizadora não vai adiantar nada, porque o problema é a minha coordenação motora, que não é muito boa. Vai formar a molécula de água, correto? E hidrogênio mais gás e oxigênio formando a molécula de água. E o processo pode ser contrário também. Qual que é o processo contrário? A água formando o gás oxigênio e o gás hidrogênio. É possível a gente fazer isso. Isso é permitido, né? E isso é um processo de equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu formo água, eu posso formar gás oxigênio e gás hidrogênio. Né? Um processo em equilíbrio. Esses processos em equilíbrio, eles são processos reversíveis. Né? O que significa esses processos reversíveis? Eu tenho a possibilidade de formar água e de formar os gases ao mesmo tempo. Eu tenho essa possibilidade de reversibilidade. Então, dou para vocês o exemplo novamente da molécula de água, que é o que mais faz sentido. Sempre que a gente estiver trabalhando com equilíbrio, pessoal, vai aparecer essa dupla seta aqui. Essa dupla seta, novamente. O que significa? Que a reação pode ir da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nós temos dois tipos de reação, né? Como eu acabei de falar. A reação ela pode ser direta ou ela pode ser inversa. O que é uma reação direta? É quando a gente parte do pressuposto que A e B formam C e D. Ou seja, ela vai ser direta. A reação vai ser inversa quando a gente estiver falando que C e D formam A e B. Essa parte vocês entenderam? Professor, repete, por favor. Repito, sem problema nenhum. Até eu mesmo fiquei confuso com o que eu falei. Presta atenção aqui, nesse desenho. Se eu estiver falando da reação de A mais B formando C mais D, eu estou falando de um processo que seria um processo direto.
né? Direto. Agora, o que seria um processo inverso? Ó, tá. Tá bom, então vamos lá. Se A mais B igual a C mais D, C mais D igual a mais B. Isso é um processo inverso, né? Ele está sendo invertido. Só que só faz sentido eu falar reação direta e reação inversa porque eu coloquei como parâmetro inicial A e B. Se eu inverter essa equação, se eu fazer isso aqui para vocês, ó, C mais D formando A mais B, e eu falar para vocês que essa é a equação inicial, isso aqui vai ser uma reação direta ou inversa? Pera. Tá bom, vamos por partes, professor. Dois tempinhos, só um minutinho. O cachorro estava me atrapalhando, tive que colocar ele para fora. Então vamos lá. Nossa, tadinho, professor. Põe mesmo, tô nem aí. Caio. Eu Onde sua namorada mora? não namoro mais, professor. Ok, o clima ficou pesado. Ah, Daniel, diga. vamos lá. Se eu for falar o seguinte, se você, por exemplo, sair da sua casa e for para a escola, depois você sai da escola e volta para sua casa, quem que é a reação direta? O que é reação direta? Nesse É exemplo. eu ir da minha casa pro colégio. Isso. Ir da sua casa para o colégio. E do colégio para sua casa seria a inversa. Reverso, sim. Muito bem. Qual foi o parâmetro que você usou para dizer o que é direto e o que é inverso? Porque eu saí de um ponto para ir para outro e depois logo eu saí do segundo ponto e regressei ao primeiro. Tá, Foi esse mas parâmetro que eu usei. tá. Mas quando você for falar se uma reação é direta ou se ela é inversa, você pensa o seguinte: o que é espontâneo? Você sair da escola e ir para sua casa, ou você sair da sua casa e ir para a escola? O que é espontâneo? Eu entendi. Espontâneo, tipo, é mais fácil de eu fazer? Uma coisa assim. Isso. Sair do colégio e ir pra minha casa. Então, essa é a reação direta. Você entendeu? Entendi. Reação direta é aquela que espontaneamente você vai fazer. Naturalmente você faz. Ou seja, você vai gastar menos energia para você fazer. A reação inversa vai ser aquela que precisa de um pouquinho mais de energia para ela acontecer. Diogo, Beleza. por aqui, não. Manda pelo meu WhatsApp. Pode ser? Não, beleza. Então, reação direta é aquela que você vai gastar uma quantidade de energia menor, e reação inversa vai ser aquela que você vai gastar uma quantidade de energia maior, uma quantidade de energia superior, né? E aí eu mostrei para vocês. Agora não funciona, olha que legal. Adoro tecnologia. Viu? Amo tecnologia.
Então, se eu pegar esse, agora vamos jogar nas equações, né? Se eu tenho duas equações, eu tenho a reação de decomposição do N2O4 e a reação de formação do N2O4. A reação de decomposição, ela decompõe. O que é decompor? Decompor? Aham. Sai de um. Pera, Fala, não sei ó, falar. fala do jeito que você entender, que você lembrar o que é uma decomposição. É sair de um determinado estado, alguma coisa assim. É o que eu lembro. Alguma coisa assim, professor. Uma fruta. Vamos imaginar uma frutinha aqui na minha mão, uma fruta. Se essa fruta passa muito tempo exposta à água, exposta à luz, exposta ao calor, ela vai Pô, decompor. Tá, outra palavra que vocês usam, Apodrecer. apodrecer. E o que é o processo de apodrecer? A rapaziada tá tudo calada é ficar Vamos não lá, gente. comestível, não comer, não ter como comer, ficar ruim. Ela vai perder as qualidades dela, né? E o que é mais fácil? O apodrecer uma fruta ou eu fazer com que a fruta nasça, desenvolva e fique pronta para o consumo? Que ela nasça, fazer o processo que ela nasça, pra ficar pronto para o consumo. Isso é uma reação inversa. Uma reação direta é uma reação onde ela apodrece, ou seja, você gasta menos energia para fazer a decomposição, para fazer o apodrecimento da fruta. E você gasta a maior quantidade de energia para fazer com que essa fruta, né, essa nasça, desenvolva e tal. Eu estou dando esses exemplos meio loucos, né, e meio fora de sentido, só para vocês entenderem o que é uma coisa que vai diretamente, que funciona diretamente, para uma coisa que funciona, né, indiretamente, ou seja, inversamente. Então, observa aí, ó. Nós temos esse gráfico aí. Jesus. Mas hoje está ótimo essa primeira aula, hein? O início da reação, quando ela vai ser direta, a velocidade dela vai ser máxima. Porque lembra que eu falei de espontaneidade, de energia? Sim. Então você gasta toda a energia que você praticamente tem logo no começo. Já a inversa é o contrário. Ou seja, Tá difícil, professor. hoje está ótimo. São dois gatos. Ai, como eu odeio isso. Vamos. Vou matar meu cachorro. E esses gatos depois. Presta atenção. Quando eu falo de velocidade de reação ou velocidade de decomposição ou velocidade de formação, significa o seguinte: a quantidade de tempo que foi necessário para alguma coisa acontecer. Ponto. Se uma reação ela é direta, a velocidade dela vai ser muito maior. Vai começar no começo. Ou seja, a velocidade vai ser lá em cima. Se eu falo de uma reação que é inversa, o que vai acontecer? Ela precisa de energia para ela começar a funcionar. Ou seja, a velocidadezinha dela vai bem devagarzinho, até ela atingir, né, um pico de velocidade. Quando eu falo de uma reação direta, costuma-se ser o seguinte, ela costuma começar, né, a reação costuma começar numa velocidade muito alta e conforme o tempo vai passando, essa velocidade vai caindo. Já a inversa é o contrário. Ela começa numa velocidade mais baixa e com o tempo ela vai subindo. Existe um determinado ponto onde as duas reações elas vão ficar encostadas umas à outra. Esse ponto a gente chama de equilíbrio da reação. Então vamos voltar lá no começo.
O que é uma reação direta? É aquela que vai acontecer espontaneamente, aquela que, por causa da energia, né, dos choques entre uma molécula e outra, ocorre naturalmente. Uma reação inversa é aquela que eu preciso fornecer um pouquinho de energia para que esse choque ocorra. Se uma reação ela vai ser direta, a velocidade inicial dela vai ser muito maior, vai começar muito alta. E se uma reação ela é inversa, já é o contrário. A velocidade dela começa muito baixinha e vai aumentando aos pouquinhos. Até aqui, Tá. vocês estão sacando o que eu Tá. tô falando? Ou tá ficando meio doido? Tá indo. Tá indo. Então eu vou voltar com a ideia que eu dei, que eu acho que vocês vão entender melhor. Ó, Daniel, Oi. imagina que nessa seta aqui da velocidade tenha duas. Ai, gente. Tem dois caminhos, tem dois roteiros. Tá. Aqui em cima seria da escola para casa. E aqui embaixo é de casa Na escola. para a escola. Vamos começar com a seta de cima. De escola para casa. O que vai acontecer? Você vai sair da escola bem rápido e aí, conforme você vai chegando em casa, a velocidade vai diminuindo, o cansaço vai chegando, você vai ficando mais cansado e aí você chega na sua casa. Beleza? Ou seja, você começou até com uma velocidade muito alta, mas conforme o tempo foi passando, foi caindo essa velocidade. Sim, Agora sim. vamos imaginar o contrário. Você saiu de casa e foi para a escola. Você começou a sair de casa, foi andando bem devagar, bem lentamente, mas aí você chegou na esquina, você percebeu que o sinal estava prestes a bater. Você aumentou a velocidade para chegar a tempo. Beleza. Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. É o ponto onde a velocidade de você ir da escola para casa e de casa para a escola é a mesma. É o ponto igual. Nesse caso Cara, entendi. Nesse caso meio doido que eu dei, é o seguinte: nós temos uma reação direta e uma reação inversa. A reação direta começa com uma velocidade alta e vai caindo aos pouquinhos. A reação inversa, ela começa devagarzinho e depois aumenta a velocidade. Tá. Entendi, professor. Deu para entender? Meninos, comuniquem comigo. Caio, Pedro, por favor. Deu pra entender. Deu? Uhum. Amanda, Felipe, deu para compreender um pouquinho? Deixa eu só Meu marcar Deus. presença. Marcar presença para vocês. Gente, o Diogo não estava aqui? A internet dele deve ter caído. Tudo bem. Beleza. Agora vamos tentar entender o seguinte. Em vez de chegar a um determinado ponto onde as duas velocidades vão ser a mesma, a gente vai distanciar um pouco esse gráfico, mantendo do mesmo jeito. Aqui é você saindo da escola e indo para casa. E aqui embaixo é você saindo de casa e indo para a escola. Ok. É a mesma coisa isso aqui. Ó, só que agora eu aumentei a distância, né? Para mostrar para vocês que existem pontos onde você não vai encontrar um equilíbrio em comum, onde as velocidades não ficam iguais. Observe o seguinte. Olha a seta vermelha. Olha a reta vermelha, né? Que é você saindo da escola e indo para casa. A velocidade
por mais que você comece alta, quando você vai chegando perto de casa, vai dando aquele cansaço, aquela fome, e aí a velocidade começa a cair, e aí depois você chega, né, num platô, que esse platô é uma velocidade mais lenta, só que constante, né? Agora, se a gente inverter, for da sua casa para a escola, a velocidade vai começando devagar, só que vai começando mais baixa, só que com o passar do tempo ela vai aumentando, 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 chegando até um determinado ponto aonde você não vai conseguir aumentar mais para não chegar suado na escola, mas você mantém a mesma velocidade, que é um platô. Existe um determinado ponto aonde as duas velocidades elas vão se manter as mesmas. Então observa o seguinte, ó. Caiu, 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 mas chegou até um ponto onde não caiu mais. Subiu, 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 mas chegou a um ponto onde não subiu mais. Esse ponto aqui, ó, nós chamamos de equilíbrio. É o ponto onde a velocidade não vai aumentar mais ou não vai cair mais. Ela vai permanecer a mesma, ela vai permanecer igual. Tá? Então, Beleza. existem dois tipos de equilíbrio. Onde a velocidade, tanto da reação direta quanto da reação inversa, vai ser a mesma. E o outro, onde a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa, elas vão encontrar um momento onde as velocidades não vão se alterar. Esse momento onde as velocidades não se alteram, a gente também chama de equilíbrio. Tá? Equilíbrio químico. Então, observa as situações que podem ter. A gente falou dessa aqui. A gente falou dessa aqui. E falta eu falar dessa reação aqui. Essa aqui, eu falei para vocês que tem uma velocidade em comum. Deixa eu fazer com uma outra cor aqui. Falei para vocês que tem uma velocidade em comum. Amanda, fala para mim o que significa essa velocidade em comum. Do jeito que você entendeu. Quer te falar que eu não sei explicar do jeito, uma forma que todo mundo possa entender. Do jeito que você entendeu. A velocidade comum é como... Ah, professor, eu não sei explicar. Do jeito que você entendeu. Não, não vou explicar não. Tô com Não. vergonha. Vai, Daniela. Velocidade em comum, baseado nesse exemplo que você acabou de dar, tipo assim, é quando a velocidade tá normal e do nada ela sofre uma alteração drástica. Algo assim? Isso. Quando eu falo da Mas velocidade... o que ele falou é a comum ou a incomum? Ó, era isso mesmo que eu ia falar. A comum é quando a velocidade de formação e a de decomposição chegam a um ponto onde as duas velocidades são a mesma. A outra de baixo é o seguinte, a velocidade vai cair, 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 chega a um ponto onde ela não cai mais, ela permanece constante. E a de formação, ou a inversa, seria o seguinte, ela vai subindo, 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 chega a um determinado ponto onde ela não sobe mais, aí ela permanece constante. A comum é quando as duas velocidades, né, tanto as duas reações, tanto de formação quanto de decomposição, elas vão ficar no mesmo pontinho. A incomum é quando eu tenho dois pontos, né? Onde a velocidade vai cair, permanecer constante, e a outra vai subir e vai permanecer constante também. Tá? E por último, eu tenho esse primeiro gráfico aqui. O que vocês podem me falar desse primeiro gráfico? Assim, só visual, esquece química. Olha o gráfico.
que estão no mesmo parâmetro, que está mostrando a mesma coisa. Eles nas estão duas iguais. diferentes. Aham. O que significa? Que por mais que a velocidade da reação decresça, ela nunca vai ser menor que a velocidade da subida. Posso falar assim? Acho que posso. Pode? Ó, perceba que se eu for comparar esse gráfico aqui com esse gráfico aqui, ó. Se eu for comparar esses dois gráficos. A seta vermelha no primeiro, ela desce, mas chega um ponto que ela fica constante. No segundo, ela desce e ela cruza com a seta amarela. O que significa? Que a seta vermelha perdeu muita energia, ao ponto de que a seta amarela conseguiu passar por cima da energia dela. Já a seta amarela no gráfico 1 significa o quê? Que ela vai ganhar energia, mas não o suficiente para ficar com maior quantidade de energia que a seta vermelha. Já no gráfico 2, o que eu mostro? Que a reação ela está ganhando tanta energia que ela conseguiu passar a seta amarela. No caso, ela cresceu, né, professor, amarela, em comparação à primeira. Isso. Bem. Pera. Pode Você ainda falar. tá falando de baixo ou de cima? Eu Porque estou a fazendo de um baixo comparativo entre os dois. passou pela... Eu estou comparando as duas. Mas a primeira não teve nem recaída e nem subida. Elas ficaram iguais. Vamos lá. Ó. Olha a mãozinha. Olha o cursor ali. Ó. Desceu. Estabilizou. Uhum. Subiu. Estabilizou. Sim. Agora vamos ver aqui. Ó. Desceu. Estabilizou. Subiu, mas estabilizou. O que eu quero mostrar? Que nesse gráfico aqui de baixo, desceu tanto que passou aquela reação que estava subindo. Ou a reação que estava subindo, subiu tanto que passou a que estava descendo. Sim, é vermelho. Ah, eu tava querendo dizer isso. Pronto. Pessoal, não se preocupa com esses termos técnicos demais. Se você entender o que está acontecendo, na sua visão, é o que faz sentido. Bem, está dando já nossos 6 minutinhos para acabar a aula. A aula de hoje mesmo, esse início, ela é bem mais sem cálculo, só mesmo observando o gráfico. E aí, 12h15 eu volto para a gente conversar mais. Tá bom? Ok. Então, até daqui a pouco, pessoal. Tchau. Até daqui a pouco, professor. Falou.